Olá, meus amados, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu novo canal. O nome já diz, a gente vai ter aqui uma conversa sobre a nossa religião tão amada, que é o catolicismo. Eu me chamo Felipe, tenho 32 anos e há um tempo eu já venho com esse desejo, né, de criar um canal para falar da nossa religião mais abertamente e as minhas experiências. E nesse primeiro vídeo eu quero trazer um pouquinho do meu testemunho, né, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu que sou devoto de São Padre Pio e Nossa Senhora de Guadalupe, eles me escolheram no meu catecismo de adulto que eu fiz há aproximadamente 2 anos e eu quero trazer para vocês aqui o meu testemunho. Então, pessoal, eu vou estar lendo o que eu escrevi, que é um texto bem grande, para não esquecer, né, nenhum detalhe do que aconteceu nesse percurso da minha conversão. E espero que vocês acompanhem até o final. Espero que vocês possam ser impactados de alguma forma, né? Se eu impactar uma pessoa por vídeo já tá excelente. E, enfim, eu espero também que alguns possam se identificar, porque existem testemunhos parecidos e um testemunho sincero contado para outras pessoas pode gerar conexão e fazer com que as pessoas se aproximem tanto da igreja quanto de Jesus, que esse é o nosso intuito aqui. Então é isso, pessoal. Vou cortar aqui e vou começar a ler. Não se preocupe se eu estiver olhando para baixo. Vou dar atenção aqui na câmera também, comentando o que eu propriamente escrevi também. Beleza? Vamos juntos. Como é o primeiro vídeo, ainda vou estar me adaptando aqui a essa nova empreitada aí para Jesus. E vamos juntos. Bom, galera, vamos lá? Como o texto é longo, tomar uma aguinha, que eu tenho renite, então às vezes a minha voz embarga. Então peço a compreensão de vocês, já vou me apresentando aqui até os meus defeitos já de início. Vamos lá. Bom, pessoal, o meu testemunho de fé, creio que se assemelhe ao de muitos, como eu falei anteriormente. Muitos que viviam no mundo em festas com companhias totalmente vazias, em ambientes totalmente fora da santidade, e cansados de tanto pecar, voltaram para Cristo, que foi o meu caso. Creio que tenha sido de muitos também. Porque eu falo em voltar, porque para alguns pode ser um reencontro, mas para mim foi voltar. Por quê? Porque eu fui nascido e criado dentro da Igreja Católica. E por mais que eu não fosse um homem ainda, na época quando eu ainda frequentava a igreja, eu estava na infância barra adolescência, devo ter parado de frequentar ali com uns 13, 14 anos. Mas como eu disse, eu cansei de errar, cansei de me sentir vazio, cansei de me sentir só, cansei de sofrer. Então, através da minha mãe, que foi um instrumento do Espírito Santo, glória a Deus pela vida da minha mãe, eu acabei voltando às missas de domingo, quando eu ainda nem sabia que faltar a missa aos domingos era pecado mortal. Sim, pessoal, se você não sabe, faltar a missa domingo, você que é católico, é pecado mortal. Se você não sabia, tá sabendo agora, me perdoe por te colocar essa pressão, mas é importante para você. Deus sabe o que faz. Se é pecado mortal, é porque realmente o poder de transformação que a missa tem na sua vida é gigantesco, então assuma essa responsabilidade como católico. E assim, eu ia às missas de domingo de vez em quando, e quando eu voltei a frequentar através da minha mãe, né? E quando a gente não tem esse discernimento, claro, creio que Deus assim entende que não tenha sido pecado grave, mas a partir do momento que você sabe, já é uma responsabilidade muito maior. Mas enfim, eu voltei aí aos domingos, mas mesmo sem saber, eu ia sempre, todo domingo, porque era uma forma também de eu ter momentos diferentes e especiais com a minha mãe. Isso é muito importante. Eu via também dessa forma. Eu pensava, poxa, eu vivi tanto tempo no mundo sem dar atenção para ela. Agora eu sinto que eu preciso recuperar esse tempo perdido e estar mais com ela, nem que seja 1 a 2 horas, que é o tempo médio que a missa te exige. E assim, eu fui criando mais intimidade com Deus, criando minha base espiritual nessas missas de domingo, frequentando com constância. E eu não tinha a primeira comunhão, e eu via a comunhão como uma meta, né? Um sonho.
quem é católico sabe, o quanto é triste ver as pessoas indo para a fila receber o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e você não poder ir também. Então, era meu sonho realmente. E eu comecei na catequese de adulto mesmo, com todos os vícios que eu tinha de prazeres da carne, ou seja, sempre tinha alguma coisa para fazer no sábado à noite. Afinal, o inimigo é astuto e sabe que você sair para beber no dia anterior ao que você vai acordar cedo, a probabilidade de você faltar o seu compromisso é gigante. Então, eu às vezes conseguia negar os convites, às vezes ia, mas tentava não beber, às vezes ia, bebia muito e acordava mesmo assim, porque como a missa é às 10 horas da manhã, as aulas da catequese de adulto eram às 8, então eu tinha que acordar às 7 em pleno domingo, e isso toda semana. Imagine para uma pessoa que tem maus costumes de sair final de semana, que tem vícios. Então, como isso se torna um enorme desafio. Realmente é bastante difícil, a gente tem que perseverar, porque além da nossa carne ser fraca, o inimigo ainda coloca armadilhas para que a gente possa desistir. Mas eu sabia o que eu queria Jesus. Então, mesmo com algumas faltas, graças a Deus eu concluí minha catequese, fiz minha primeira comunhão no dia 26 de maio de 2024, num domingo, e desde então eu não parei mais. A minha presença na igreja foi só aumentando, mesmo em meio à mudança da minha mãe. Nessa época minha mãe se mudou, ela que ia para a igreja comigo. Era minha companhia, né? Tem algumas pessoas que não conseguem ir para a igreja sozinho. Praticamente não consegue fazer nada na vida sozinho, né? Porque assim, você nasceu sozinho, você vai enfrentar esse mundo sozinho, então você tem que ir para a igreja sozinho. Se você não tiver uma companhia, não é motivo para você faltar. Mas eu estava acostumado a ir com a minha mãe, então ela se mudou para outro estado e aumentou o desafio, né, de uma pessoa que estava começando seus passos na fé e teria que começar a caminhar sozinho em meio a tantas dificuldades, né? Na época, eu namorava, mas a pessoa frequentava uma igreja mais próxima da casa dela e eu frequentava a mais próxima da minha casa. Então, na maioria das vezes, eu tinha que ir sozinho, raras exceções quando eu ia com ela. Em outras, eu até mesmo a convidava para minha. Mas enfim, o relacionamento não durou tanto e terminamos logo depois da minha primeira Eucaristia. E aí eu venho nesse processo de busca de santidade, de castidade, de mortificação dos sentidos e dos desejos, e Deus tem sido tão generoso e misericordioso comigo, mesmo sendo um homem que viveu tanto tempo inserido no pecado. Deus me livrou do vício do álcool, do cigarro e de até outras coisas que eu não usava sempre, mas às vezes também fazia uso. Em nome de Jesus Cristo, estou livre de coisas que me afastavam de Deus há mais de um ano. Estou livre dessas coisas há mais de um ano, praticamente 2 anos. Glória ao Pai. Só que eu tinha diminuído a bebida, mas não tinha largado de vez. Nesse período, eu larguei todos os vícios, inclusive o da bebida que eu consegui diminuir, mas continuei fazendo uso do álcool esporadicamente, né? Tipo assim, num domingo eu tomava 1, 2 copos de vinho. Aí, quando tinha jogo do meu time, às vezes eu tomava 2, 3 cervejas. Mas para quem bebeu a vida toda, isso é um perigo, isso é uma armadilha, porque você não consegue se controlar às vezes e acaba se excedendo. Então, como eu tinha um voto com Deus, eu precisava cortar de vez, mas eu não conseguia. Eu achava que eu merecia esse momento, né? Porque quem bebe acha que é um momento de lazer, de descanso, de relaxamento, de esquecer um pouco os problemas, mas a gente só precisa de Jesus para isso, para se sentir feliz, para se sentir completo. Entregar as nossas preocupações a Ele, Ele alivia o nosso fardo, então a gente não precisa de outra coisa para nada. Mas o álcool era difícil de largar 100%, né? A gente vê como um momento de relaxamento, como algo que a gente acha que merece para distrair a mente, como eu vinha falando, sendo que você só precisa de Jesus para se sentir completo. E depois do Espírito Santo soprar tantas vezes nos meus ouvidos para eu largar a bebida de vez, porque eu ainda tomava um vinho aos domingos e uma cerveja de leve vendo o jogo do meu time,
E aí Deus sempre falava no meu coração que não valia a pena e eu insistia. Até que conheci uma pessoa na internet que me propôs isso. E de repente, ela falou: Felipe, por que você não larga a bebida de vez? Você é um homem de Deus e isso não combina contigo e ainda pode lhe atrapalhar em várias áreas de sua vida. E foi quando eu me toquei que Deus já estava falando comigo há tanto tempo que ele teve que usar alguém para eu ver que realmente ele que estava querendo me tirar completamente daquele hábito. E eu larguei, não tomo mais nada de álcool, nem um copo de vinho, zero, e hoje me sinto muito mais feliz, mais completo com Jesus, sem usar nenhum tipo de substância. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Hoje estou em processo de crisma, que será agora em novembro. Estou muito feliz e ansioso para esse momento receber os dons do Espírito Santo, que também é um sonho para mim. E já estou super ansioso para receber os dons do Espírito Santo. Não vejo a hora, porque esse também é um dos meus sonhos. Eu sempre via as pessoas que eram crismadas com um olhar de respeito e admiração por evoluírem na fé católica. Porque a fé é isso, não adianta você ficar só no básico e de vez em quando à igreja. Você tem que mergulhar nas coisas do Senhor e fazer tudo que precisa ser feito 100%. Aí sim você vai adquirindo sua maturidade espiritual e a sua intimidade com Deus. E espero que esse vídeo do meu testemunho possa falar com alguém. Se tocar uma pessoa positivamente, eu já ficarei feliz. E tenho certeza que Deus vai usar esse canal através do que eu tenho aprendido com ele para abençoar outras pessoas, porque eu sempre tive essa ideia de criar um canal católico e agora finalmente isso se materializou. Então consagro ao Senhor este canal e conto com a ajuda de vocês para crescermos todos juntos em fé, tanto em fé quanto em inscritos. Vamos juntos e, como dizia Padre Pio, paz e bem. É isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que possa ajudar vocês, que vocês possam ter me conhecido um pouco melhor. Em breve trarei mais vídeos aqui. Deixe seu comentário, o que você achou. Se você compartilha do mesmo testemunho, se você tem uma dica de vídeo para mim com algum assunto católico, comenta aqui. Em breve vou estar trazendo para vocês mais vídeos relacionados às dicas de vocês e tanto com as coisas que eu tenho pensado e anotado aqui. Beleza, pessoal? Foi um prazer conhecer vocês e vocês terem me conhecido um pouquinho também. Até a próxima. Paz e bem e Jesus Cristo em primeiro lugar.